Libertadores da América 2024. Aí vem o Grêmio. Começando mais um conteúdo pós-jogo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link tá na descrição do vídeo. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 2, Goiás 1. Um jogo que foi mais nervoso do que deveria. E eu quero abrir já o vídeo indo ao ponto aqui e falando de dois pontos positivos do jogo de hoje e dois pontos negativos. Não sei se são pontos positivos, eu diria talvez notícias, boas notícias e más notícias, ou sensações boas, sensações ruins. Aí cada um define como achar melhor. Mas quais são as duas questões positivas do jogo de hoje? Primeiro, inegavelmente, o placar, o resultado, a vitória, né, que nos deu os 3 pontos. A gente precisava muito disso hoje e conseguimos. Então, esse é inegavelmente talvez o principal ponto positivo da noite de hoje na Arena do Grêmio. Ganhamos 2-1. Foi sofrido, foi goleada, foi 1-0, foi 20-0, não interessa. 3 pontos são 3 pontos. Ótimo, ótima notícia, né? Ótimo resultado. Segundo ponto positivo, segunda notícia, aí eu acho que eu posso chamar de notícia mesmo, boa notícia da noite, Nathan Fernandes. Nada que também nos espante muito, né? Nada que a gente tenha ficado tão surpreso, mas acho que hoje foi o primeiro jogo em que ele começa de titular e ganha uma minutagem interessante. Ele fica praticamente até o final do jogo dentro de campo. Acho que sai faltando uns 10, né, para acabar, uns 10, 15 minutos. Entra ali o André Henrique e fez uma bela partida o Nathan Fernandes. Eu tava pensando, até eu tava na arena, né, tweetando, e eu fiz uma crítica ao time, obviamente, no intervalo ali, né, dizendo que o primeiro tempo foi horroroso, o time desconcentrado, o time... Vou falar um pouquinho disso aqui também, mas aí eu ia fazer até um adendo assim, cara, mas parece que tem uma lucidez aqui no meio desse caos, né? Eu ia fazer, mas também não vou deixar mais complexo ainda o tweet aqui, era só um tweet mais simples e tal, mas na hora, já, mesmo diante daquele primeiro tempo que tu não consegue tirar quase nada, tu já conseguia tirar um Nathan Fernandes ali que, talvez o único que tenha se salvado né, de uma forma mais, como é que se diz, vistosa, assim, sabe? E cara, no segundo tempo o time melhora, ou vai menos pior, né? E ele cresce também, ele aguenta, o Renato sempre... E aí fica aquela coisa, né? Quem quiser criticar o Renato tem munição, quem quiser defender também tem. Porque o Renato dizia que ele não aguentava o jogo inteiro, que ele jogava uns 15 minutos e morria para justificar a não colocação dele. Mas hoje ele jogou o jogo praticamente inteiro e aguentou. Aí os críticos podem dizer, poxa, então era desculpinha esfarrapada do Renato e ele poderia ter jogado mais. E os defensores podem dizer, não, de fato ele talvez não aguentasse e agora está aguentando. Foi se preparando? Não sei. O fato é que hoje foi o jogo que a gente conseguiu analisar melhor ele, e é uma boa notícia que hoje é uma boa notícia, em 2023 é uma boa notícia, mas que tem potencial para em 2024 ser uma excelente notícia. Eu acho que se o Nathan, que tem 18 anos, se ele confirmar, conforme as nossas expectativas estão se criando aí, né? Se ele confirmar ano que vem, se ele ganhar mais chances, isso fatalmente vai acontecer. Mas se ele de fato virar, se ele confirmar que ele é esse jogador que a gente está pensando que ele pode ser, ele é, na minha opinião, o candidato mais promissor a preencher minimamente o vácuo, até o Renato usou essa palavra hoje, o vácuo que
Luis Soares deixará para o ano que vem. Eu acho que se falou até na própria coletiva de trazer um outro jogador midiático, né, para ocupar essa posição do Soares, não necessariamente um centroavante, não necessariamente a mesma posição de campo, mas a posição de jogador midiático, né? Talvez o Grêmio esteja olhando para isso. Beleza, cara, se o cara tiver em boa forma, ainda entregar um bom futebol, eu apoio, a gente já viu, né, que o Soares foi capaz, eu acho que a gente não vai conseguir nada parecido, mas se for minimamente interessante, é sempre válido ter grandes jogadores no clube. Agora, se o Nathan Fernandes vingar, cara, eu não tô dizendo, tá, que ele vai ser um novo Ronaldinho Gaúcho, mas a base, ela sempre é o que pode te dar coisas gigantescas. A gente só não pode dizer que o Soares é o maior e o melhor jogador, talvez, que já vestiu a camisa do Grêmio, né? Claro que se não existisse Ronaldinho Gaúcho, a gente talvez ainda assim houvesse discussão, não, mas é que eram outros tempos, mas o fulano jogou mais, mas o Beltrano era isso, mas o outro era aquilo. Talvez pudesse ter discussão. Mas quando a gente lembra do Ronaldinho Gaúcho, a gente fala, tá, o maior desse século, se bem que o Ronaldinho jogou até 2000, 2001, né, sei lá. Mas enfim, né, o Ronaldinho nos breca, né. Agora, é inegável que o Soares é a maior contratação da história do Grêmio. Contratação. Uma deste tamanho, tanto pela figura do que representa o Soares, quanto da própria entrega em campo, porque não foi só marketing, teve resultado dentro de campo. Deste tamanho, ainda com essa entrega, com essa capacidade, não é um ex-jogador, com essa capacidade ainda de mostrar e de fazer diferença, cara, acho muito difícil. O Grêmio nunca fez na sua história e talvez nunca fará, ou não tão cedo fará, uma contratação tão grandiosa como a de Soares. Então, não vai ser nessa próxima janela, nem na próxima, nem na próxima, nem na próxima, que a gente vai conseguir fechar esse vácuo de uma forma semelhante assim, ao que o Soares vai deixar, né? Mas a base pode ser a resposta, né? Se surge um outro Ronaldinho, se surge um outro, sabe? Se surgem craques da base que podem vir a ser os novos campeões da Champions League com o Barcelona e não sei o quê, que esses caras ainda vão ter uma carreira grande, ainda não tiveram, mas embora a carreira ainda não seja grande, o futebol deles já pode ser grande, que era o caso do Ronaldinho quando surgiu no Grêmio. Cara, o Nathan pode ser a resposta que o Grêmio está procurando no mercado. Pode ser que a resposta esteja em casa, né? Se ele vingar, se ele começar a dar janelinha, e balãozinho, e gol, e pifada, e não sei o quê, eu sinto que ele está um pouco ainda com a confiança, ainda necessita ser calibrada, sabe? Tipo assim, ele não vai para cima dos caras numas jogadinhas que talvez pudesse. Ele, naquela hora que ele tabela com o Soares e ele corta o zagueiro e tem que chutar, ele dá uma hesitada, depois ele não chuta tão bem. Tipo, e a gente já viu lances dele, né? Ele tava assim gostando do jogo, mas ainda tinha uma travinha aqui ou ali. Se ele se soltar ano que vem, cara, e confirmar a expectativa, anotem aí. 2023 foi o ano de Soares, 2024 pode ser o ano de Nathan Fernandes, né? Na linha do tempo assim, do Grêmio, os marcadores principais de cada temporada, pode ser que hoje a gente tenha visto tabelinhas de dois jogadores que um vai passar o bastão para o outro, né, neste quesito. Vamos acompanhar. E um tem o dobro da idade do outro, né? 18 a 36. Então falei, né, dos dois pontos positivos, a vitória e a grande atuação, a amostragem um pouco maior que a gente teve do Nathan Fernandes, que foi positiva. E os dois pontos negativos, obviamente, a primeira é a atuação. A atuação não foi boa. A vitória foi excelente, o placar foi excelente, mas foi uma vitória, foi uma atuação preocupante, né, em vários momentos. O Grêmio, mais uma vez, sem meio de campo. Eu não sei qual é a ideia do Renato em relação a isso, eu cansei de me repetir aqui, né, mas ficava um bloco na zaga, um bloco no ataque. Daí até eu fui com meu pai no jogo, ele até uma hora disse, tem que aproximar esses dois blocos, olha o buraco que tem no meio. Eu acho que não é uma questão de aproximar, mas é uma questão de povoar, né, o meio, tipo assim. Tipo, não adianta, se tu aproximar vai ficar 11 jogadores em 1 metro quadrado, tipo assim, tem que tirar uns daqui ou uns daqui e espalhar, sabe? Enfim, mas
o Goiás caminhando com a bola no meio de campo, indo até a nossa área, sabe? Tocando, passeando na feira. Cara, uma atuação muito ruim do Grêmio, sobretudo no primeiro tempo, que foi pavoroso. Pavoroso, tá? No segundo tempo a coisa não começa. Nossa, o Grêmio voltou outro time. O Goiás começa perdendo gol, né? Aí, em jogadas de qualidade técnica do próprio Soares, sempre Soares, né? O Grêmio empata com o Ferreira. E o gol da virada do Cristaldo, eu acho que o Cristaldo não estava bem, inclusive, no jogo, mas ele pega bem na bola e acaba virando. É uma infelicidade também individual, totalmente, né, do zagueiro do Goiás. Então não foi assim, o Grêmio construindo e tal. Cara, foi um meio fortuito o lance. Inclusive, o Cristaldo foi bem, chutou bem, fez o gol, não tem do que reclamar, mas se ele erra, se ele erra, eu ia ser o primeiro a dizer que porque não dominou, pegou de primeira, né? Acabou sendo até meio bonito o gol, mas foi inusitado também a conclusão dele. E deu tudo certo. É isso que importa. Aí depois do 2-1, né, o Goiás estava muito amparado nos contra-ataques. Era assim que ele estava nos ferindo até então. Depois do 2-1, o Goiás tinha que ir pro ataque. E aí eles não têm qualidade, já estavam meio cansados, talvez. Eles estavam, né, tomaram a pancada do segundo gol ali, que foi um balde de água fria, talvez até a cabeça não estava das melhores. E aí o Grêmio começou a fazer um jogo melhor, né? Ou talvez o Goiás fazer um jogo pior, ou talvez uma coisa puxe a outra, mas aí o Grêmio não correu mais tantos riscos, embora o Goiás ainda chegava aqui ou ali, não foi um amasso do Grêmio. Mas daí o Grêmio teve mais controle de jogo, perdeu oportunidades também, né? É importante dizer também o Kaique, algumas pessoas me cobraram no Twitter, não vai falar do Kaique. Cara, é também assim, as pessoas elas às vezes estão muito ansiosas para ter ídolos e para botar gente no pedestal, assim, calma, cara. Ele fez duas defesas importantíssimas, estou lembrando de duas agora. Uma no primeiro tempo, que era para ser, acho que ambas seriam 2-0 do Goiás. A coisa poderia ficar muito feia. Primeiro tempo, acho que uma jogada também que o jogador chega meio sozinho na cara dele, ele sai, fecha, põe para escanteio. E no segundo tempo um escanteio que cabeceia uma queima-roupa, assim, ele defende mais embaixo também, foi uma bonita defesa cara, acho que ambas seriam 2-0, assim, e seria trágico. Então ele foi bem, fez duas grandes defesas, mas assim, calma gente, ele fez duas grandes defesas. Eu apoio que ele tenha mais continuidade, porque o Grando a gente já conhece, já sabe o teto dele, o que esperar. Pelo menos por enquanto, né? Ele é jovem, todo aquele papo, vai que no futuro ele evolua. Mas para hoje, porque a gente precisa hoje, a gente já conhece o hoje do Grando, e eu acho válido dar essa reta final de brasileiro aí pro Kaique, vamos ver, né? Um cara que tem envergadura, um cara que, enfim, tem uma base aí boa, né? O Vitória, ele fez a base no Vitória ali, o Dida saiu de lá, muitos bons goleiros saem de lá. Então, cara, vamos ver, vamos deixar acontecer aí. Ele foi bem hoje, mas também não acho que, meu Deus, agora sim temos goleiro. Calma, take it easy, my brother Charlie. E qual era o segundo ponto negativo? O segundo ponto negativo, cara, para fechar em 2-2 aqui, né? 2 positivos, 2 negativos. Então, recapitulando: positivos, a vitória, o Nathan Fernandes. Negativos, a atuação e o Nathan Fernandes. Mas como assim o Nathan Fernandes não era positivo? Era, mas eu fiquei com um sentimento negativo diante da boa atuação do Nathan Fernandes, que foi a seguinte: se tivesse sido mais utilizado, talvez uma meia dúzia de pontinhos a mais a gente tinha feito. Se tivesse ganhado mais chances. Cara, ele se deu muito bem com o Soares. O Soares achou uma parceria interessante ali, praticamente no jogo de despedida. Praticamente no jogo. Uma parceria que poderia amadurecer, inclusive, ao longo do ano. Não vai mais ter tempo. Tem mais 2 jogos para amadurecer. Então não vai acontecer. E talvez a gente visse, né, um craque na reta final da carreira e um craque ascendendo na carreira, fazendo uma dupla histórica e inusitada. Talvez a gente visse, mas a gente não viu. E aí eu não estou aqui cravando que é culpa do Renato. Eu tenho um sentimento que pode ter um pouco de culpa, sim. Né? Eu acho que o Renato pode ter freado mais do que poderia, o guri. Eu sei que tem só 18 anos, eu sei que tem um monte de defeitos, eu sei que tem que lapidar, eu sei de tudo isso. Mas o argumento do Renato central era a preparação física e que ele ainda tinha que aprender a voltar mais para marcar. Cara, quem o Cristaldo marca? Quantas chances o Cristaldo ganha?
né? O Natan pode ser um cara 20 vezes melhor que o Cristaldo, não sei ainda, né? Talvez 2 vezes melhor, talvez igual, não sabemos ainda, mas, né, a tendência é que seja melhor. Então, assim, mas não aguentava o preparo físico. Aí, se isso realmente confere, não dá para criticar o Renato. Daí, se o cara jogar 20 minutos e cansar, aí é para, né? Mas mesmo assim, ele poderia ter entrado mais no finzinho de vários jogos, né? Se for essa a grande explicação. Então, eu fico com um sentimento de que o Renato pode ter pecado um pouco aí nesse quesito, mas também fico com várias dúvidas que não tem como cravar nada e o intuito aqui nem é achar culpados, o intuito aqui é só lamentar, né, esse meu sentimento de que, putz, que pena. Se o Natan tivesse jogado mais, ou se o Soares ficasse para o ano que vem, talvez essa dupla aí poderia dar mais o que falar, né? Então acaba sendo um ponto negativo, um sentimento negativo ao final da noite de hoje. Mas para não acabar empatado então, né, esse 2-2 aí, óbvio que, né, o desempate é positivo porque o Grêmio está matematicamente na Libertadores da América. Isso é muito importante, isso vindo de uma Série B é maior ainda, né? Isso financeiramente pode ser um respiro para o Grêmio também e desportivamente é a competição que mais mexe com a torcida tricolor. E ano que vem estaremos de um jeito ou de outro nela, espero que no G4, né, porque isso até mexe em calendário e é tenso, o negócio é tenso, mas de uma forma ou de outra estaremos, então, para não ser tão negativo diante de uma vitória e de uma reta final em que o Grêmio está lá no topo, querendo ou não está no topo, né, é quinto, não é mais G4, mas ainda é topo, essa notícia realmente é grande, é muito boa, e nos traz boas perspectivas para o ano que vem. Vamos acompanhar, feito, era mais ou menos isso, falou, abraço.